Graça e paz, queridos irmãos. Glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês. Estou muito feliz. É uma grande alegria para mim, para minha esposa, estar com vocês aqui nesta manhã. É realmente a realização de um sonho, voltar a vê-los e conhecer novos irmãos também. Graças a Deus. Eu comentava ontem em Jabaquara que o áudio é muito importante, né? Se a gente não conseguir ser compreendido, estaremos aqui apenas desperdiçando o nosso tempo. Mas eu tenho certeza que o tempo que estamos dispondo aqui é para edificação em Cristo. Já estamos sendo edificados por meio das orações, dos louvores. E antes de iniciar, eu gostaria de estar aqui transmitindo para vocês, contando um pouco para vocês sobre nós estarmos aqui na região de São Paulo. Nós estamos aqui desde a semana passada visitando as igrejas que se formaram pelo projeto Quero Congregar, unidas a esse ministério que é a Igreja Bíblica Cristã. E nós visitamos já a igreja de Campinas, para a glória de Deus, que em setembro completa 2 anos. Também ontem de manhã a igreja de Ribeirão Pires. Talvez alguém tenha acompanhado a pregação ao vivo, culto ao vivo ontem lá, foi realmente maravilhoso. E ontem à noite estivemos no bairro de Jabaquara, em São Paulo, com os irmãos de lá. E hoje à noite ainda, se Deus quiser, estaremos completando essa missão, visitando os irmãos de Guarulhos. Então, está acontecendo o que eu já temia, pastor Antônio, né? Eu imagino como eu devo estar com uma aparência de cansado. E nós ontem ficamos num hotel muito bom, um hotel realmente maravilhoso que o pastor Antônio conseguiu para nós. Muito obrigado. Aliás, ele sempre consegue para nós um local muito bom para descansar. E foi tão bom que a gente perdeu a hora, né? Que caminha gostosa, silêncio muito bom. E perdemos a hora. Eu deveria ter colocado o despertador para tocar cedo, né? E não coloquei. E com isso acabamos chegando aqui muito em cima da hora. Queríamos ter tomado o café da manhã junto com vocês e não foi possível. E também não foi possível algumas outras coisas, né? Eu estava muito preocupado com a questão da roupa e eu queria inclusive estar com uma veste um pouco diferente. E nós ganhamos do pastor Álvaro em Campinas um ferro de passar para viagem, pequenininho, bonitinho, só que lá no hotel todas as tomadas eram 220. E aí nós não tivemos como ligar o ferro de passar. E eu ainda perguntei na recepção, mas só tem tomada 220? Ele só tem tomada 220. Meu Deus do céu. Então, estou aqui com as mesmas vestes que estavam mais passadas, que foi a que eu usei ontem à noite, né? E eu não gosto de ficar repetindo a mesma roupa, mas foi por conta disso, tá? Então, estamos aí nessa situação de viagem, acontece esse tipo de dificuldade, né? Eu conto com a compreensão de vocês. Queria também, dizer que eu estou pedindo a oração de vocês, inclusive nesse sentido. Comentei agora há pouco com o pastor Antônio, que graças a Deus, eu já tive o Covid e me recuperei. Eu digo graças a Deus porque me recuperei, né? Fiquei 5 dias acamado, mas graças a Deus tive uma boa recuperação. E no entanto fiquei com uma sequela que graças a Deus não é nada tão grave, mas é incômodo, que é algo que não sei quantos conhecem, que é fascite plantar, é uma inflamação nos pés. Para quem não sabe, o Covid ele tem 3 fases e a terceira e última fase é a fase inflamatória, e não tratei direito dessa fase e acabei ficando com esse problema, mas estou melhorando já. Eu estava bem pior, né? Então, o que significa isso? Se eu ficar muito tempo em pé, os meus pés doem muito, né? E aí eu preciso tomar anti-inflamatório, que já tomei hoje pela manhã, mas noto que estou melhorando, né? A cada mês que passa já estou ficando melhor disso, mas conto com a compreensão de vocês, porque eu não consegui colocar o sapato hoje de manhã. Estou de tênis, que é mais confortável para os meus pés, está bem mais macio, e o sapato realmente não consegui. Até comprei uma palmilha especial, mas não adiantou muita coisa não.
né? O tênis realmente é bem mais confortável e eu peço a compreensão de vocês também nisso. Mas eu creio que aqui só tem convertidos a Jesus, e quem é convertido a Jesus não olha a aparência, né? Não olha a aparência. Mas mesmo assim eu acho importante explicar algumas coisas. Queridos irmãos, é muita alegria estar aqui com vocês, como eu já disse, e especialmente nesse lugar tão lindo que o Senhor separou para que hoje nós estivéssemos passando o dia juntos, nos edificando em Cristo e testemunhando o batismo também. Não sei se é apenas um irmão, é só o irmão Sebastião, do irmão Sebastião, né, que me deixa muito emocionado. Nós já havíamos conversado por videoconferência e já estávamos orando por esse momento. Eu glorifico muito a Deus por isso. E também teremos consagrações ao diaconato, e isso é maravilhoso. Então, tendo em vista que nós teremos isto no culto de hoje, nós estaremos meditando num texto bem apropriado que se encontra em Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, hein? Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. Se a minha voz falhar aqui, né, porque já gastei bastante ao longo desses dias. Ontem mesmo foram 2 pregações, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Gostaria de pedir àqueles que puderem colocar-se de pé em reverência à palavra. E antes mesmo da leitura, oremos ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, Tu sabes, ó Senhor, do quanto, ó Pai, eu me alegro de estar aqui com os meus irmãos, mas ao mesmo tempo, Senhor, do quanto eu me sinto, ó Deus, incapaz de trazer a eles uma palavra, Senhor, porque de mim mesmo eu nada tenho a oferecer. E Pai amado, eu confio completamente, totalmente no Teu Espírito Santo para falar conosco nesta manhã, Senhor. Que não seja eu, que não seja a minha carne, até porque eu de mim mesmo, Pai, não estou em condições de trazer nada e nem tenho nada a oferecer. Mas eu venho nessa hora me humilhar diante de Ti nessa oração, Senhor, reconhecendo, Pai, o quanto sou pequeno, o quanto sou, ó Deus, necessitado de Ti, da Tua misericórdia, da Tua graça, e rogo, Pai, que o Teu Santo Espírito venha guiar-me nesta mensagem, e que não seja eu de fato, mas o Teu Espírito Santo falando através do Teu servo para a Tua glória. Fala conosco, Senhor, fala conosco pela Tua palavra, Pai. Ó Santo Deus, guia-me, Senhor, que não seja eu, mas que o Teu Espírito Santo venha usar esse vaso de barro, conforme a Tua vontade, para falar à Tua igreja, Senhor, para falar com cada um de nós, Pai. Fala conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, ó Senhor, por graça e misericórdia. Ó Senhor, que o Teu servo possa ser usado pelo Teu Espírito Santo, perdoado dos meus pecados, purificado pelo sangue do Cordeiro, que para a Tua glória o Teu Santo Espírito me use no poder, na unção do Senhor, para que vidas sejam transformadas, ó Pai, para que venhamos dar muito fruto que glorifique o Teu nome, e que toda oposição maligna seja repreendida. Senhor meu Deus, eu Te peço pela minha esposa, que não está se sentindo muito bem, peço pela saúde dela, Senhor, que para a Tua glória ela receba completa saúde, seja restaurada, Pai, em nome de Jesus. Lembra-te, Senhor, que nós estamos aqui para fazer a Tua obra, Senhor. Livra-nos de todo mal, cura-me também, Senhor, desta sequela da Covid, livra-me, Senhor, de todo esse mal também. Mas eu Te agradeço, Pai, porque sei que o Senhor está permitindo eu ser provado, para que o Senhor veja se mesmo assim eu continuarei fazendo a Tua obra. Eis-me aqui, Senhor, para Te servir,
porque sacrifício muito maior fez o teu Filho amado por nós, e nele nos espelhamos, Pai. Cristo Jesus é a nossa motivação. Ó Senhor, obrigado, Pai. Somos eternamente gratos pelo que o Senhor fez por nós, por meio do teu Filho na cruz do Calvário. E ao Senhor seja toda a glória para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus nessa manhã em Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. Louvado seja o nosso Deus. Eu disse na pregação de ontem em Ribeirão Pires que eu estaria pregando a mesma palavra em Guarulhos e também aqui e também em Jabaquara. De fato, em Jabaquara preguei a mesma mensagem de Ribeirão Pires, mas aqui o Espírito Santo veio falar no meu coração para trazer uma mensagem nesse texto, especialmente por conta da ocasião. E lá em Guarulhos, logo mais, eu devo levar outra palavra diferente também, porque os irmãos de Guarulhos, metade da igreja estava lá em Jabaquara e já ouviu a pregação que eu levei lá, e devo levar outra mensagem também à noite. Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante, onde assim nos diz a palavra de Deus: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém? Por enquanto, somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Louvado seja o nosso Deus. Existe algo que muito me assusta no meio que se diz cristão da atualidade, no meio evangélico como um todo. E eu me refiro ao desprezo de muitos que se dizem evangélicos ao Evangelho de Cristo, aos ensinamentos de Cristo, embora usem muito o nome de Cristo. É bem verdade que não vemos mais em muitas placas de igrejas, sendo que, na verdade, não encontramos esse tipo de orientação na Bíblia, que nos locais de culto tenham placas, mas enfim. Mas não vemos mais hoje em dia em muitas placas nem sequer o nome de Jesus. Vemos o nome da denominação, vemos o nome do pastor, ministério tal, às vezes até a foto do pastor, geralmente com a esposa, mas o nome de Jesus nada. Porém, nesses locais de culto, se fala em Jesus, se usa o nome de Jesus, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo. No entanto, apesar de falarem o nome de Cristo, não estão ensinando o que o Senhor Jesus ensinou.
E isso é muito grave, irmãos, muito grave. Eu penso que isto é a realização de uma profecia a respeito dos últimos dias. No meu entendimento, as 7 cartas às igrejas no Apocalipse representam 7 períodos da igreja sobre a terra. E nós estamos, portanto, no último período, a igreja de Laodiceia, a igreja morna, nem fria, nem quente. E essa mornidão significa não o fato da igreja não ser nem pentecostal e nem tradicional, como alguns acreditam, mas significa o fato da igreja estar misturada com o mundo. A igreja está imitando o mundo. E nessa imitação do mundo, o que nós temos visto é que a liderança de muitas igrejas está sendo atraída por métodos, estratégias carnais, visando ter mais membros na igreja, um número maior de pessoas, com estratégias carnais, com estratégias humanas. Uma das mais recentes é a estratégia de se pintar de preto o local de culto, dizendo que com isso se atrai mais os jovens. Ora, mas nós temos que usar uma isca de boate para atrair as pessoas para Cristo, né? E um momento de louvor tudo escuro, com luzes coloridas, em alguns locais até fumaça saindo, para vocês terem uma ideia de como a coisa está grave. Já ouvi dizer até que em certa igreja colocaram aquele globo com espelhinhos, igual numa danceteria, para criar um ambiente assim atrativo para os jovens. Irmãos, é claro que isso é um grande erro. Porém, pior até do que isso, é que nas pregações e ensinamentos há uma distorção da palavra de Deus. A palavra de Deus já não é mais pregada com zelo, com fidelidade. Ela não visa mais nos confrontar com os nossos próprios pecados, para que venhamos nos arrepender e nos convertermos a Cristo de verdade. Mas em muitos lugares, que geralmente tem essa característica que eu acabei de mencionar, as pregações, elas têm a finalidade de agradar os ouvintes, para que eles retornem, para que no final do culto eles estejam muito contentes de terem participado de um culto que lhes motiva a acreditar que eles serão ricos, bem-sucedidos, que não terão aflições nesse mundo. E quem não gosta de ouvir, né? Que não vai ter aflições, que não vai passar necessidades, que será bem-sucedido, que será rico. Quem não gostaria de ouvir isso? E sabendo que o povo gosta de ouvir isso, muitos estão pregando esta mentira, porque Jesus Cristo é a verdade. E foi o próprio Senhor Jesus que nos advertiu: no mundo tereis aflições. E acrescentou: mas tende bom ânimo. E no final da frase ele não disse: vocês vencerão o mundo. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é estranho Jesus ter dito: eu venci o mundo? Ele havia acabado de dizer: tende bom ânimo. O mais lógico seria ele dizer o seguinte, reconstruindo a frase: no mundo tereis aflições. Aliás, no original em grego é tribulações. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, vocês vencerão o mundo. Mas não foi isso que o Senhor disse. Ele não disse que eu vou vencer o mundo. Ele disse que ele já venceu o mundo.
Eu venci o mundo. E por que nós temos que nos animar nisto? Porque espera-se que um discípulo de Cristo esteja em Cristo, esteja nele. E se nós estamos em Cristo, se nós estamos apegados ao Senhor, crescendo na graça e conhecimento de Cristo, nós não somos meros vencedores. Por que eu digo meros vencedores? Porque alguém, para saber que é vencedor, ele tem que esperar a prova terminar, ou a luta acabar, para que ele seja dado como o vencedor. Porém, nós não precisamos esperar o fim da história, porque em Jesus Cristo nós já vencemos. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nele, como disse Paulo, nele, por isso somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Um vencedor, ele precisa esperar a prova acabar, a luta terminar. Nós não. Nós sabemos que em Cristo já vencemos, irmãos. No entanto, vencemos o quê? Vencemos o mundo, vencemos a carne, vencemos o pecado, vencemos o tentador, os demônios, o próprio Satanás. Em Cristo nós estamos à destra do Pai, muito acima de todo principado e potestade. Em Cristo nós conseguimos vencer toda a tentação, andar em santidade, sermos cheios do Espírito Santo, dando muito fruto para a glória de Deus. Em Cristo. Porém, a igreja de Laodiceia é uma igreja tão misturada com o mundo, a ponto do Senhor ter dito, escrevendo para esta igreja, em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Vejam que interessante, para as outras igrejas ele havia dito, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Mas para a última igreja, ele declara, eu cheguei, estou batendo a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Muitas versões traduzem entrarei em sua casa. A ACF traduz o grego bem literalmente, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Repete o pronome ele 3 vezes, significando, sabe o que? Que nesses últimos dias, muito poucos se salvarão. Muito poucos se salvarão. Por isso o Senhor Jesus disse que na sua vinda, muitos lhe dirão, Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, fiz milagres em teu nome. E no entanto o Senhor lhes dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade. Esse termo no grego é anomia, significa viver sem regras, viver como se não houvesse limites. E em Cristo há limites, irmãos. Há limites. Muitos hoje confundem a graça de Deus com permissão para pecar. A graça de Deus não é uma permissão para pecar. A graça de Deus é a oportunidade que o Senhor nos dá. Escute com atenção. A graça de Deus é a oportunidade que o Senhor está nos dando a nós gentios de nos arrependermos dos nossos pecados e sermos perdoados, purificados pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, e sermos recebidos por Deus, adotados como filhos, podendo chamar a Deus de Pai. Isto é a graça de Deus, a oportunidade de fazermos parte do seu
povo. Muitos não estão compreendendo isso. Levantam as mãos em um culto, no apelo, após uma mensagem deturpada, para aceitar Jesus. Eu aceito Jesus. Mas por que eles aceitaram Jesus? Porque disseram para eles que quem aceita Jesus vai ficar rico, que quem aceita Jesus será bem sucedido, que quem aceita Jesus não vai nem ter Covid. Um monte de mentiras. Se faz um apelo completamente antibíblico. O único apelo que existe na Bíblia e que está, por exemplo, revelado em Atos capítulo 2 é o apelo ao arrependimento. O mesmo apelo que Paulo faz em Atos 17, versículo 30. Mas Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Aleluia. Este é o apelo bíblico. E alguém que diz conhecer Jesus e não se arrepende dos seus pecados, ou é porque não conhece o verdadeiro Jesus que nos chama ao arrependimento, ou é porque está ouvindo mentiras a respeito de Jesus. Mas quando nós lemos os Evangelhos e os demais livros do Novo Testamento, nós conhecemos o verdadeiro Jesus. E no versículo de número 21, preste bem atenção. Lembram que eu disse que a igreja de Laodiceia é uma igreja que não está ouvindo Jesus? Porque Jesus diz a essa igreja: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz, irmãos, você já parou para pensar o quanto isto é assustador? Assustador. Uma igreja constituída por pessoas que não estão dando ouvidos a Jesus, a ponto de Jesus dizer: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus diz: entrarei até ele. No grego não tem casa, entrarei até sua casa. Isso é acréscimo. Entrarei até ele, até essa pessoa, e cearei com ele, ou seja, terei comunhão com ele, intimidade com ele, e ele comigo. Aliás, em Mateus 7, quando o Senhor Jesus diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, essa palavra conheci no original grego significa ter intimidade. Ter intimidade. Então o Senhor está dizendo: olha, vocês fizeram muitas coisas em meu nome, mas nós nunca tivemos intimidade. Apartem-se de mim, porque vocês vivem como se eu não lhes tivesse ensinado coisa alguma. O Senhor não quer comunhão com aqueles que desprezam os seus ensinamentos. O versículo de número 21 do texto que lemos, Efésios capítulo 4, diz: se é que o tendes ouvido a quem? A Cristo. Se é que tendes ouvido a Cristo e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. A verdade está em Jesus. Em Jesus. Precisamos conhecer Jesus. Não é possível que nós nos acomodemos apenas ouvindo pregações, irmãos. Se você é alfabetizado, leia a sua Bíblia. Se você não está entendendo o que lê, ore, peça que Deus lhe ajude e converse com o pastor Antônio. Ele vai ajudar você a compreender a palavra. Ele vai lhe orientar para que você consiga crescer espiritualmente no conhecimento de Cristo. E mais do que nunca, irmãos, precisamos conhecer a palavra. Porque como o próprio Senhor Jesus profetizou, nestes últimos dias, eu não tenho nenhuma dúvida que vivemos os últimos dias, nestes últimos dias haveriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. E não são apenas falsos profetas, são falsos
mestres também, falsos mestres e falsos profetas que enganariam a muitos. Por isso que o primeiro conselho do Senhor em Mateus 24 a respeito desta geração do tempo do fim, o primeiro conselho que o Senhor nos dá é: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque este é um tempo de muito engano. Não há só um fake news, há muito fake gospel também, há muito falso evangelho sendo pregado, sendo ensinado. Cuidado com os youtubers. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que todos os falsos profetas e falsos mestres não perderiam a oportunidade de ter um canal no YouTube. O YouTube é um mar de heresias. Não estou dizendo, é claro, que tudo que há no YouTube seja herético, mas é preciso tomarmos muito cuidado. E se você não conhecer os evangelhos, se você não ler o livro de Atos, se você não conhecer as epístolas e você passar a sua vida lendo esses textos sagrados, porque são a palavra de Deus, se você não se alimentar disso diariamente, você está correndo risco de perdição eterna. Não se trata de uma brincadeira, irmãos. Se trata da nossa alma. Se trata da eternidade. Como é perigoso viver nesse mundo, especialmente num contexto de pandemia, irmãos. Quem pode garantir que daqui a apenas um mês continuará respirando, sem a necessidade de um ventilador mecânico, como chama, uma ventilação mecânica, um oxigênio? Quem garante? Não são apenas os idosos, irmãos, que estão partindo. Não são apenas os idosos, jovens também. E dizem que essa variante lá da Índia, que já chegou no Brasil, está ceifando até crianças, irmãos. E eu fico impressionado como mesmo assim continuam brincando com a palavra de Deus. Me deu nojo. Há 2 dias atrás, minha esposa e eu estávamos num hotel em Mauá, e aí havia uma TV, e eu liguei para ver os canais religiosos ou de notícias ali. Não estava dando nenhuma notícia naquele momento, então me deparei com um canal de uma certa igreja. Eu vou dizer o nome, irmãos, porque é bom para vocês ficarem alertas. Igreja Renascer em Cristo. Uma igreja que tem um nome para o qual não faz jus a esse nome. Ali na tela estava a bispa, não sei se ela ainda é bispa ou é apóstola agora, da igreja, mostrando braceletes, anéis, dizendo, não sei, acho que era de Mezuzá, anel de Mezuzá. Se você enviar uma oferta de tanto, você vai ganhar esse poderoso bracelete, que vai fazer você ficar protegido contra o mal. Irmãos, eu olhava para aquela mulher, me parecia o próprio diabo falando, o próprio diabo, Jezabel falando ali na TV. E o pior, ela mencionando o nome de pessoas que estavam comprando naquele momento. Nós vamos incluir na oração o fulano de tal. Me lembro que ela falou Tiago não sei o quê, e não sei mais quem, e não sei mais quem está ligando agora, está comprando. Vamos orar por você. Só ora por quem tem dinheiro para comprar, né? Só ora por quem tem dinheiro para comprar. E só quem tem dinheiro vai ficar protegido. Isso é estelionato. Estelionato. Como é que se permite isto acontecer? A única conclusão que eu chego é que o apóstolo Estevão Hernandes e a bispa Sônia, ou a apóstola Sônia, não sei, se é que ele ainda é apóstolo, né? De repente foi promovido a semideus, só posso chegar à conclusão que são maçons e por isso estão protegidos, para enganar as pessoas em rede nacional, irmãos. É impressionante.
E multidões estão indo atrás desses falsos profetas, falsos mestres, que distorcem a palavra de Deus e fazem do povo de Deus negócio, comércio. Como a palavra disse que aconteceria nos últimos dias, farão comércio de vós. E é o que está acontecendo. Portanto, irmãos, precisamos dar ouvidos a Jesus, dar ouvidos a Cristo. Repito, o versículo 21 nos chama a atenção para isso. Se é que o tendes ouvido e nele, em Cristo, fostes ensinados. Queridos irmãos, nós não estamos nos esforçando para formar congregações que sejam mais do mesmo que tem por aí. Precisamos estar focados nele, em Cristo, irmãos. E para que isso aconteça, é necessário que todos nós deixemos para trás toda a bagagem que aprendemos em outras denominações, de tradições de homens, de usos e costumes carnais, que não tem nenhuma eficácia no combate contra o pecado, na santificação e na prática do amor, da justiça. Precisamos deixar, irmãos, o meu compromisso, queridos irmãos, embora eu tenha passado por certas denominações, anos e anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu entendo, queridos, que nós não temos que imitar o que outras denominações estão fazendo, porque é evidente que ao longo de 20 séculos de igreja na face da terra, muita coisa foi acrescentada e muita coisa está sendo omitida. E nós temos que rejeitar os acréscimos e precisamos acrescentar aquilo que é a verdade em Cristo e que não está sendo pregado para nós. E esse é o propósito do projeto Quero Congregar. Não é congregar por congregar, mas é congregar para que nós sejamos edificados em Cristo. Edificados em Cristo, irmãos. Então temos que focar nele, e para isso temos que conhecê-lo, irmãos. Lembre-se que ensinar o que Jesus nos ensinou, aprender o que o Senhor Jesus nos ordenou praticar, é a missão da igreja. Vejam comigo em Mateus capítulo 28, por favor. Mateus capítulo 28. Que as últimas palavras de Cristo antes de ascender aos céus, após a ressurreição, foram as seguintes. Mateus 28, versículo 18. Se você puder, veja comigo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Com quem é que o Senhor está? Com aqueles que obedecem a sua ordem. Com estes o Senhor realmente está. Com aqueles que obedecem a ordem, não apenas de ir, de sairmos das quatro paredes, de irmos aonde o Evangelho ainda não foi pregado. E é necessário dizer uma coisa aqui, queridos irmãos: o Brasil é um campo missionário. E digo mais: o Brasil
é um dos campos missionários mais difíceis do mundo. Por quê? Porque esta nação se diz cristã, mas o que há muito tempo, há décadas, tem sido pregado nesta nação é um falso evangelho. Anuncia-se outro Jesus, não o verdadeiro. E com isso se torna muito difícil nós evangelizarmos a verdade que há em Cristo. Por quê? Se nós formos abordar alguém para falar de Jesus, tal pessoa já terá uma ideia pré-concebida de Cristo, totalmente deturpada. Se você disser que é evangélico, ela vai pensar em uma pessoa hipócrita, gananciosa, que busca a Deus por interesse, em quem ela não pode confiar. Impressionante isso, irmãos. É incrível como em meio século, em apenas meio século, não há mais reputação em relação aos cristãos. Crente não é alguém com boa reputação mais hoje em dia. Eu, por exemplo, não posso dizer que eu sou pastor. Porque se eu digo que eu sou pastor, a pessoa já olha para mim como se eu fosse um ladrão, um enganador, por conta dos falsos mestres e profetas que estão na TV, mas eles também estão na internet. E cuidado, irmãos. O Senhor Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Irmãos, eu vou dizer como Paulo dizia quando falava de si mesmo: falo como louco, mas é necessário falar. Vocês estão me conhecendo pessoalmente, alguns já me conheciam, conhecem a minha esposa. Se forem a São Gonçalo, conhecerão meus filhos, que graças a Deus são tementes a Deus, andam no caminho do Senhor, e conhecerão irmãos que nos conhecem há mais de 20 anos. Perguntem a eles quem nós somos. Agora, vocês conhecem as pessoas do YouTube que vocês estão assistindo os vídeos? Vocês sabem com quem são casados? Vocês veem essas pessoas apresentando a família, a esposa, os filhos? Eu não posso citar nomes aqui, irmãos, mas pelo fruto se conhece a árvore, irmãos. Cuidado, porque são pessoas que muitas vezes gravam vídeos de escatologia. Escatologia é um assunto interessante, que desperta realmente a nossa atenção. Precipitadamente as pessoas se inscrevem naquele canal, não sabendo que o simples fato de você se inscrever no canal fará com que outras pessoas do seu contato recebam recomendações dos vídeos desse canal, e que essas pessoas talvez não tenham o discernimento que você tem, espero que tenha, para você perceber o que está sendo ensinado de errado. E geralmente são pessoas muito jovens. São jovens, não tem nem 30 anos de idade. Vocês sabiam que um judeu não podia ensinar a palavra com menos de 30 anos? Foi por isso que Jesus começou o seu ministério público com 30 anos de idade. Não podia. E hoje nós temos jovenzinhos na internet, soberbinhos, né? Nem tiraram a fralda e querem falar da palavra de Deus. Nem tiraram a fralda. Muitos nunca foram de nenhuma igreja, por isso falam contra todos. Alguns sabem que existe esse projeto, que é um projeto sério de compromisso com a palavra, não contradições humanas, com a palavra. Mas por que não escrevem para o projeto? Por que não motivam esse ministério? Por quê? Sabem que não há nenhum interesse financeiro. Podem perguntar ao pastor Antônio, irmã Liliane: alguma vez pedimos dinheiro a vocês? Alguma vez a congregação de Santo André, ou quando era em São Bernardo, teve que enviar dinheiro para a sede em São Gonçalo? Nunca, nunca. Não há nenhum interesse a não ser nós voltarmos a congregar com irmãos que amem o Senhor. Por quê? Porque algo gravíssimo está acontecendo na igreja hoje em dia. Um problema seríssimo.
Ao invés do antigo problema de que pessoas se desviavam e saíam da igreja, a igreja se desviou. E os irmãos que são cristãos sinceros é que tem que sair da igreja. Igreja entre aspas, né? Igreja entre aspas. A igreja misturada com o mundo, para a qual Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz, porque ninguém está ouvindo, ninguém quer ouvir mais o que Jesus ensinou. Não se fala de arrependimento de pecados, não se fala de santificação, não se fala de ter que perdoar o próximo, não se fala da volta de Cristo. E certa vez um irmão que foi congregar conosco fez uma tentativa, indo primeiro conversar com o pastor da igreja, e disse a ele: pastor, eu gostaria que o senhor me explicasse por que já há mais de um ano eu não ouço o senhor falar sobre pecado. O senhor não fala mais. O senhor não fala mais sobre o risco da alma perecer e ir para o inferno. O senhor não prega sobre santificação, pastor. O senhor não fala da volta de Cristo. O senhor não prega mais nenhum texto escatológico. Por quê, pastor? E o pastor respondeu: meu filho, você não notou? A concorrência está grande. Agora tem igreja em cada esquina. Se eu começar a pregar contra o pecado, os irmãos vão ficar incomodados, vão para outra igreja, e como é que a gente vai pagar o aluguel aqui do espaço? Inacreditavelmente o pastor disse isso. Por isso Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Falta de fé. Irmãos, eu descobri que quando nós, por exemplo, ensinamos a verdade sobre o dízimo, as pessoas não vão deixar de contribuir por isso. Pelo contrário, elas vão contribuir mais ainda, mesmo sabendo que o pastor não vai ter ideia de quem é que está dando, quanto é que está dando, porque no nosso ministério não tem cartão de dizimista, não tem quadro na parede de quem dá o dízimo, quem não dá. Não tem envelope para você escrever o quanto você deu e colocar o seu nome, que é para o pastor saber quem tem mais dinheiro e quem tem menos. Não tem nada disso no nosso ministério. Nem sequer paramos o culto para momento de ofertório, porque não encontramos isso na palavra de Deus. Nós temos sim um local para se colocar as ofertas voluntariamente. E amados, para que os irmãos contribuam com amor, só temos que pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus que nos transforma, que nos salva, que nos dá o Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, ninguém vai precisar nos constranger a contribuir, porque partirá do nosso próprio coração, que é um novo coração dado por Deus, onde o nosso prazer é contribuir na obra do Senhor. Então, irmãos, alguém que não prega a palavra por medo de perder membro é alguém que não tem fé. E tal pessoa precisa saber que se pregar a verdade, a igreja não terá dificuldade nenhuma para pagar aluguel ou fazer qualquer outra coisa. Sabem por quê? Porque esta será uma igreja de Deus. E se é uma igreja de Deus, é uma igreja que faz a obra de Deus. E se a obra é de Deus, Ele proverá, irmãos. Ele proverá, nada faltará. Louvado seja o Senhor. Temos que pregar todo o conselho de Deus, como Paulo disse em Atos 20, falando aos pastores. Preguem todo o conselho de Deus. Eu não posso ficar, isso eu não posso pregar que vai incomodar o irmão, e se incomodar ele vai sair da igreja, e ele é rico, né? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Como é que alguém que pensa assim está pregando a palavra? Não está pregando a palavra. Não, ainda tem, obrigado. Pode sim, obrigado, te agradeço muito. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado. Então, queridos irmãos, que nós estejamos tomando muito cuidado nesses últimos dias.
Vocês prestaram atenção em qual é a missão da igreja? Versículo de número 19. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos. Discípulos. Um discípulo é alguém que está aprendendo. E o que é que nós temos que aprender? Versículo 20. Aguardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos mandou. Isto é ser um discípulo de Cristo. Somos todos discípulos de Cristo, irmãos. Todos nós. Pastor Antônio não é meu discípulo, ele é discípulo de Cristo. Vocês não são discípulos do pastor Antônio, vocês também são discípulos de Cristo. E nós precisamos, irmãos, aprender de Cristo. Vejam que o ide do Senhor não se cumpre apenas no batismo, irmãos. Hoje nós temos batismo aqui, e isso é maravilhoso. E o Senhor ordenou, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os. Então, escutem com muita atenção, e principalmente, irmão Sebastião, o batismo não é um ponto de chegada. O batismo é um ponto de partida, irmãos. Por isso que os apóstolos não demoravam a batizar aqueles que, ouvindo o Evangelho, se arrependiam dos seus pecados e criam em Jesus como único Senhor e Salvador. Nós temos, por exemplo, o relato do batismo do eunuco. Filipe batizando o eunuco no mesmo dia que o eunuco ouviu o Evangelho. O eunuco estava lendo Isaías 53, não estava entendendo o texto. Filipe, conduzido pelo Espírito Santo, prega o Evangelho para o eunuco. O eunuco vê água em um certo lugar, talvez um lago, talvez um rio, mas acredita-se que era um tanque de purificação que havia naquele caminho, que arqueólogos inclusive descobriram há 1 ou 2 anos atrás, mais ou menos. Se você pesquisar sobre isso, você vai descobrir o tanque onde o eunuco foi batizado. E o eunuco pergunta a Filipe: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: é permitido, se você crê de todo o coração. Se você crê de todo o coração. Agora, irmãos, é muito importante entendermos que o sentido de crer, biblicamente falando, é diferente da ideia que a maioria de nós tem a respeito disso. Crer significa ter fé. Ter fé. E fé não é mera crença. Ah, eu acredito em Deus. 99% dos brasileiros dizem acreditar em Deus. Então eles podem ser batizados por isso? Não. E eu diria que desses 99%, 50% acreditam que Jesus realmente morreu na cruz, ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Acreditam. Mas isso é o bastante para serem batizados? Não. Por que não? Porque ter fé não é apenas acreditar que Deus existe, acreditar que tudo que está nos evangelhos é verdade. Ter fé em Cristo é também confiar em Cristo para a nossa salvação e nos comprometermos com os seus ensinamentos. A palavra fé em grego, pistes ou pisteu, tem um sentido tão voltado para sermos um com Cristo, que um dos maiores biblicistas da história, qual o nome dele mesmo? Um francês, me fugiu agora, já vou lembrar, André Surac. André Surac, ele fez a tradução do Novo Testamento diretamente do grego para o francês. Como vocês sabem, francês, assim como italiano, são línguas de origem latina, de onde também vem o português, né? E André Surac traduziu
o termo fé do grego para o francês, para uma palavra que em português é o verbo aderir. Crer, para André Surak, é aderir, ou seja, tornar-se um. Isso nos lembra João 15, onde Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos. Se nós estamos nele, vamos dar muito fruto. Se não estamos nele, não damos fruto. Então, ter fé é estar unido a Cristo, estão entendendo? Estar unido ao Senhor. Então, quando o eunuco ouviu de Filipe aquela instrução, é lícito se você crê de todo o coração, o eunuco entendeu. É lícito se eu acreditar, confiar e me comprometer com Cristo. E ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Isso foi o bastante. Filipe manda parar o carro, eles descem da carruagem que estavam e Filipe batiza o eunuco no mesmo dia. Vemos o mesmo acontecendo com a conversão do carcereiro, aonde estavam naquela prisão Paulo e Silas, que cantavam à meia-noite, lembram disso? Então há um grande terremoto e a prisão de todos se abre, e o carcereiro quis se matar porque pensou que todos iam fugir, mas Paulo disse: não faça isso porque estamos todos aqui. E Paulo prega o evangelho para aquele homem, e ele se converte e toda a sua casa, e Paulo os batiza. Porque o batismo não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. E o que vem depois? Crescermos na graça e conhecimento de Cristo, irmãos. O que significa crescer na graça? Crescer na compreensão de que eu não posso me salvar, você não pode se salvar. Não somos salvos pela lei de Moisés, como muito claramente os apóstolos deixaram isso estabelecido em Atos capítulo 15. Não somos salvos também por boas obras, como Paulo muito claramente especifica, escrevendo aqui aos Efésios, no capítulo de número 2. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Pela graça. Eu reconhecendo que a minha salvação não está na minha prática de boas obras, não está em eu não pecar, o que não significa que eu possa pecar, não é isso. Mas eu não sou salvo porque eu estou evitando pecar, não, eu sou salvo pela obra consumada por Jesus na cruz do Calvário. Por isso, quando o Senhor bradou: está consumado, naquele momento o véu do templo se rasga de alto a baixo. Aleluia! Não há mais separação entre Deus e aquele que nele crê. E a questão é: você crê? Você crê? Sebastião, você pode ser batizado se você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a verdade. Mas lembre-se, crer não é apenas acreditar. Crer é confiar e se comprometer. Por isso, logo após o Senhor ordenar o batismo, dizendo: ide, pregai o evangelho em todas as nações, ou fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus prossegue: ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ordenado. Louvado seja Deus. Isto é fazer discípulos. Não é apenas batizar, é ensinar também. E é nesse ponto que a maioria das igrejas evangélicas estão errando. Não estão ensinando. E o que precisamos aprender? O que precisamos conhecer de Cristo? Aqui em Efésios 4, do versículo 22 em diante, é explicado. Mas eu gostaria de novamente ler o texto completo. Podemos, irmãos? Agora que vocês já têm todo esse pano de fundo, fica mais fácil entendermos. Efésios capítulo 4, do versículo 17 em diante.
Aliás, eu vou ler até do 15 em diante, amém? Que vontade de ler o capítulo todo, meu Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Efésios 4,15. Primeiro ele fala sobre a importância de fazermos parte da igreja, tá? E por isso me dá vontade de ler tudo aqui. Mas eu creio que você já entendeu a importância disso. Versículo 14 15 em diante. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aleluia! Compreendemos o que é ter fé em Cristo, irmãos? É nos parecermos com Ele, é vivermos nele, é sermos guiados não pela nossa carne, mas pelo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Aleluia! O Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, por isso voltando ao versículo 20 e 21, mas vós não aprendestes assim a Cristo, ou seja, a continuar no mundo, a continuar no pecado, a continuar com o coração duro, sem querer perdoar o próximo. Vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido
e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Termos uma nova mente, a mente de Cristo, não pensarmos mais como o mundo. O mundo paga o mal com o mal, mas nós não aprendemos isso com Cristo. O Senhor nos ensinou: amai os vossos inimigos. O que significa isso? Ele mesmo explica: orai pelos que vos perseguem, não para que morram, mas para que se arrependam, para que se convertam, para que possamos um dia chamá-los de irmãos também. Fazei o bem aos que vos fazem o mal e abençoai os que vos maldizem. Se eu tenho que abrir minha boca para abençoar pessoas mundanas que me maldizem, quanto mais abrir minha boca para falar bem de um irmão. Por isso é que não pode haver entre nós, irmãos, maledicência, um falando mal do outro por trás, um competindo contra o outro. Isso não é de Deus, irmãos. Se somos de Cristo, precisamos andar em espírito e não na carne, amados. Precisamos amar o nosso irmão e considerá-lo superior a nós mesmos. Paulo nos ensina a viver assim, a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, sendo servo, a ponto de ter morte de cruz, em obediência ao Pai. E o Senhor o exaltou. Aquele que se exaltar será humilhado, nos ensinou Jesus. Mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, queridos irmãos, que não nos esqueçamos da importância de estarmos em Cristo. Um batismo nas águas não é um acontecimento vão, não é um mero ritual, é o momento em que nós estamos testemunhando que alguém está entregando sua vida a Jesus como único Senhor e Salvador e decidido ao que está escrito no versículo de número 22, está se despojando do velho homem e se renovando em Cristo, sendo uma nova criatura em Cristo. Porém não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Aqui começa o aprendizado, aqui começa o crescimento, que resultará num envolvimento cada vez maior na obra de Deus. E pelo que eu saiba, 2 irmãs serão consagradas diaconisas, não é, pastor Antônio? 2 irmãs, é isso mesmo? E isto é envolvimento na obra. Não estou dizendo que apenas 3. Não estou dizendo que apenas quem é consagrado a alguma função está envolvido na obra. Não. Todos nós, irmãos, no nosso dia a dia, temos a missão de ir e fazer discípulos, a começar pelo pregar o Evangelho, falar de Jesus para o nosso semelhante, ensinar a ele que Jesus Cristo é o único caminho de salvação. Cada um de nós, amados, temos o Espírito Santo que quer nos usar. Permita que Ele use você. Peça a Deus que lhe dê intrepidez e ousadia, como os discípulos pediram em Atos capítulo 4, e quando eles pediram intrepidez e ousadia para continuar pregando o Evangelho apesar das ameaças, eles foram cheios do Espírito Santo, porque tudo o que precisamos para pregar o Evangelho, além do conhecimento da palavra, é sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então se coloque nas mãos de Deus, e se há alguém entre nós que ainda não é batizado nas águas, não brinque com isso, não adie esse momento.
Se o Espírito Santo de Deus está convencendo você que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como o eunuco foi convencido pela pregação de Filipe, através da palavra em Isaías 53, que você também hoje procure o pastor Antônio e diga: pastor Antônio, eu também quero ser batizado junto com o irmão Sebastião, e vamos batizá-lo em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. E você seguirá aprendendo o caminho que deve andar, porém agora com o Espírito Santo, que vai transformar você. Eu não tenho poder de mudar você, eu não tenho poder de mudar nem a mim mesmo, mas quando eu me coloco diante do Senhor e digo: Senhor, eu me rendo a Ti, reconheço que eu não posso me mudar, eu não posso abandonar certos pecados, o Senhor é o libertador, e você se coloca nas mãos de Deus, Ele liberta você. E se o Filho do Homem te libertar, você verdadeiramente será livre. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. A Deus toda a glória. Aleluia! Glória a Deus. Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Hoje é dia de salvação. Arrependa-se dos seus pecados. Talvez alguns aqui estejam na prática religiosa apenas, estejam participando de cultos, mas não tenham um relacionamento com o Senhor. Talvez você saiba de algum pecado que ninguém mais sabe que você comete, e o Espírito Santo está convencendo você que se você não abandonar esse pecado, você não será salvo. Então eu quero convidar todos aqui nesse momento a orarmos, todos nós orarmos, para que o Espírito Santo de Deus venha nos mostrar, sondar o nosso coração, como Davi disse no Salmo, pedindo que o Espírito Santo viesse sondar o seu coração e ver e lhe mostrasse se há algum caminho mau, para que sejamos guiados pelo caminho eterno. Davi dizia: lança a luz nas minhas trevas, mostra-me aquilo que às vezes todos estão vendo e eu não estou vendo, que eu preciso mudar. Talvez você seja uma pessoa orgulhosa, talvez você seja uma pessoa gananciosa, invejosa, e você precisa mudar. Talvez seja uma pessoa que está na promiscuidade, e você precisa se arrepender disso, e há poder no nome de Jesus. O Senhor Jesus há de mudar você. Apenas confesse e peça ajuda a Ele, e Ele vai transformar você. Queria pedir ao pastor Antônio para fazer essa oração, por favor, e continuar se conduzindo o culto na direção do Espírito Santo. E agradeço, irmãos, pela oportunidade, para a glória de Deus.